Vamos nessa. A gente continua de olho, claro, no que acontece nos Estados Unidos, nas falas de Donald Trump. O presidente americano falou de novo e Donald Trump é assunto para ele. João Vieira, editor de internacional da Band News TV. Ontem a gente estava acompanhando, né, João, muitas vezes, sei lá, umas 3 vezes que o presidente americano falou, né? E você fazendo ali a tradução simultânea. Muito bem, é um desafiador, imagino, fazer isso. Parabéns, então, pelo trabalho. Obrigado. E nos conte, então, na tradução que você fez, o que ele falou hoje. Vamos lá então, Renan. Boa tarde para Boa você, tarde. para o Frumento, Boa para todo tarde. mundo que nos acompanha. São desafios que Donald Trump nos imprime, mas vamos que vamos. Temos só mais 4 anos de governo. Vamos lá que aos poucos a gente vai voltando a se acostumar com as surpresas de Trump. Bom, ele participou hoje de uma reunião ministerial, né? Reuniu ali os seus secretários, estava inclusive ao lado dos principais deles em relação à defesa e também diplomacia, mas o principal assunto, claro, era aquele que estava frente a frente com Donald Trump, o secretário do Tesouro, porque estamos falando, claro, de tarifas contra a China, contra outras partes do mundo, mas sobretudo contra Pequim. E o Trump admitiu que haverá custos de transição. Também ele chamou isso de problemas de transição nessa nova política comercial entre os Estados Unidos e o restante do planeta. Ele não deixou muito claro, aliás, nada claro, quais custos seriam esses, mas podemos interpretar através da realidade que se impõe pela fala dos analistas e também pela percepção da população que isso, por exemplo, pode ser riscos à inflação americana, que deu uma aliviada nesse último mês, hoje esse número saiu, mas que pode crescer nos próximos tempos com esse repasse de preços. Também uma possível recessão, que inclusive, segundo um relato hoje, foi levada em conta por Donald Trump nos bastidores nos últimos dias para suspender as tarifas contra a maior parte do mundo. Não apenas um risco de recessão, mas um risco de depressão, algo então que seria por um prazo ainda maior e seria terrível para os Estados Unidos e para o mundo. O Trump, apesar disso, disse hoje nesta reunião também, na mesma frase, que acredita que no final as coisas vão dar certo. Ele usou a palavra bonita. No final as coisas ficarão bonitas. E ele disse também que os Estados Unidos estão em grande forma. Quando ele foi perguntado sobre a União Europeia, que mais cedo decidiu suspender as tarifas contra os Estados Unidos, ele disse que foi uma decisão acertada e inteligente dos europeus e, segundo ele, os europeus só tomaram tal decisão porque viram que Donald Trump estava jogando duro, principalmente contra os chineses. Então, de certa maneira, a União Europeia ficaria ali receosa em, de fato, entrar com essa nova política contra Trump. E, por fim, só voltando à China, que eu esqueci de citar, o Trump disse que amaria fazer um acordo com os chineses. Não disse quando esse acordo pode sair, mas garantiu que, no fim das contas, eles vão conseguir fazer algo positivo para os dois lados, não só para os Estados Unidos, mas também para Pequim, gente. É uma tarifa agora de 140%, valendo lá para os produtos chineses. O Trump, ao que tudo indica, dando uma recuada, pelo menos por 90 dias, falando que quer negociar. Ontem chamou até o Xi Jinping de amigo, né? Isso. O negócio é que essa amizade, por enquanto, está sendo custosa para nós. Imagina se não fosse amigo. Exato. O Frumento citou bem 145% de taxa, gente. Ontem a gente falava em 125%, mas só para explicar esse cálculo. Ontem o Trump foi às redes sociais dizer, olha, nos últimos dias, estou aumentando para 125% as taxas contra a China. E aí ficamos nessa, né? No total vai ser de 125%. Mas na verdade não, são só as chamadas tarifas recíprocas. Então, 125% daquilo que inicialmente eram 34%, o que já era considerado bastante grave. E da onde saem então os outros 20%? É que em fevereiro e em março, em cada um desses meses, ele colocou 10% sobre a China. Então 10 mais 10, 20, e esses 20 se somam aos 125, que aí temos 145%. Isso sem contar as taxas, claro, que a China já tinha que pagar antes do governo Donald Trump, que segundo a imprensa americana giram ali em torno de 21%. Então, no total, um produto chinês vai ficar 65% mais caro quando chega nos Estados Unidos. Essa é a conta básica que se faz nesse momento.
Ou seja, se a gente fizer uma conta básica aqui, o chinês vende uma geladeira por $100, hoje essa geladeira está chegando nos Estados Unidos por $165. É difícil pensar que os comerciantes vão absorver tudo isso como, né? Até mais que isso, né? Que seria o dobro, vamos dizer, se fosse 100%. Eu sou péssimo de matemática, tá, gente? Se alguém tiver me ouvindo... Tá aqui caneta e papel, vamos fazendo. Se tiver aqui um professor de matemática nos ouvindo, vocês me corrigem aí. Mas se considerarmos que 100% seria o dobro, então de R$100 seria... 265, né? Então, mas é uma conta realmente complicada, principalmente quando a gente for olhar as cadeias, né, de suprimentos que estão muito, mas muito presentes lá na China, e uma das grandes preocupações com o iPhone, né, que é o principal celular do mundo. São vendidos milhões e milhões de unidades por ano e podem ficar, segundo um relatório feito pelo Bank of America, 90% mais caros, considerando todas as tarifas que vêm por aí. Isso porque não saem apenas da China, principalmente da China, mas também saem da Índia. Não à toa, a Apple, nos últimos dias, pegou alguns aviões às pressas e levou 1,5 milhão de iPhones para os Estados Unidos para tentar sair dessas tarifas ou diminuí-las. Saindo da Índia, ele consegue ter menos tarifas do que teria se saísse da China. É uma cadeia muito, mas muito complexa, e a tendência é que continue assim nos próximos tempos.